Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo o honroso convite que recebi do Conselho da Justiça Federal para estar aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. É uma grande alegria para mim. Eu gostaria de fazê-lo na figura do decano deste tribunal, que agora preside os nossos trabalhos, o senador federal Lázaro Guimarães. É realmente uma alegria poder estar aqui. Eu gostaria também de fazê-lo na figura do juiz federal Jean Antônio Savares. É uma alegria também poder participar com vocês aqui dessa solenidade. Gostaria de saudar o ministro Naval Ribeiro Dantas, que aqui se faz presente, do Superior Tribunal de Justiça, também a todos os desembargadores e desembargadoras federais que estão aqui presentes, juízes federais, servidores, meus colegas advogados, colegas professores, estudantes, senhoras e senhores. Eu também gostaria de dizer que eu fico muito feliz por poder falar junto com meu queridíssimo amigo, irmão de tinta, o professor Sérgio Cruz Arenhart, que mostra mais uma vez o quanto é importante ter uma interpretação afinada com os direitos fundamentais processuais e com o ideal de uma república que pretende estar conformada num Estado constitucional. É para mim motivo de grande alegria, e o Sérgio sabe disso, poder dividir obras contigo, Sérgio, porque tens toda a minha admiração e amizade. Eu vou enfrentar agora um dos temas que talvez seja um dos temas mais importantes do direito atual, e não propriamente do processo civil atual, que é o tema do precedente judicial. Eu pretendo fazê-lo em 3 partes, e, no máximo, em 40 minutos. Eu primeiro gostaria de situar o tema no plano do direito constitucional e, portanto, do respeito à segurança jurídica como modo de promover o princípio da liberdade e da igualdade de todos perante o direito, primeira parte da minha exposição. Logo em seguida, mostrar como a maneira como nós praticamos o direito no Brasil ainda é refém de uma maneira de ver o direito própria ao século XVIII, que se consolidou no século XIX, e que é necessário incorporar ao discurso do processo civil e do direito todo o debate que nós fizemos ao longo do século XX a respeito do que significa interpretar e aplicar o direito. Para então poder responder, na terceira parte da minha exposição, a pergunta fundamental. Pergunta fundamental que encontra o seu locus legislativo nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. Que pergunta é essa? Saber o que é um precedente judicial e, portanto, o que não é um precedente judicial e qual é a eficácia do precedente judicial. Em outras palavras, eu gostaria de saber se existe ou não existe vinculação ao precedente judicial na ordem jurídica brasileira. E isso independentemente do Código de Processo Civil. Isso com uma manifestação do modo como o direito hoje é praticado, de como nós compreendemos o direito na atualidade. Então, a minha exposição terá essas 3 partes e terá esse objetivo fundamental. O que é um precedente e o que não é um precedente e qual é a eficácia que eu posso reconhecer ao precedente judicial no direito brasileiro atual. A primeira questão, portanto, é a seguinte. Em toda a tradição jurídica ocidental, e isso obviamente engloba a civil law e o common law, a sociedade civil politicamente organizada está preocupada basicamente em proporcionar confiança e segurança entre as instituições e as pessoas e entre as pessoas. E basicamente por quê? Na tradição ocidental, nós estamos preocupados em fazer com que nós tenhamos um ambiente seguro e confiável. Porque um ambiente seguro e confiável é essencial para que nós possamos ter autodeterminação, em outras palavras, que nós possamos escolher o que fazer e o que deixar de fazer,
e as consequências jurídicas que são associadas aos nossos atos, e para que nós possamos, uma vez tendo autodeterminação, sermos tratados de maneira idêntica perante a mesma ordem jurídica. Em outras palavras, quando as declarações internacionais e quando as constituições afirmam, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, existe um núcleo duro que está por detrás dessas afirmações e desses compromissos. É tornar a sociedade juridicamente organizada um ambiente seguro. Mas por que é necessário vivermos em um ambiente seguro? Por que é importante que todos nós tenhamos preservada a nossa liberdade e por que é importante que todos nós sejamos tratados de maneira idêntica perante o direito? Essa é uma pergunta que pode ser respondida olhando para a Constituição brasileira, mas também pode ser respondida olhando para a história do constitucionalismo e para a história do direito. Uma sociedade segura é uma sociedade que se caracteriza por um direito que tem 4 características essenciais. Uma sociedade segura é uma sociedade que se caracteriza por um direito que tem 4 características essenciais. Um direito cognoscível, um direito estável, um direito confiável e um direito efetivo. São as 4 características de um direito seguro. E, portanto, de uma sociedade que pode afirmar que está segura pelo direito. Um direito cognoscível, um direito que se dá a conhecer. E aqui eu já coloco os colegas diante de um problema. Todo dispositivo e todo texto, ele é passível de mais de uma interpretação. O professor Sérgio Cruz Arenhart, nessa brilhante exposição que antecedeu a minha exposição, nos coloca claramente este problema quando ele analisa o incidente de resolução de demandas repetitivas como um método de uniformização de jurisprudência, como alguns propõem, ou como um método de solução de questões repetidas, como que defende o professor Sérgio Cruz Arenhart. Vejam, é o mesmo texto. Pessoas com diferentes formações, com diferentes visões a respeito do Código de Processo Civil, diante do mesmo texto, veem no Instituto 2 soluções totalmente diferentes, ambas igualmente legítimas dentro da ordem processual civil brasileira, e sobre o qual eu vou voltar logo em seguida. Então, em primeiro lugar, não é propriamente uma sociedade segura, uma sociedade em que há certeza a respeito de um significado prévio que pode ser outorgado a um texto. Mas sociedade segura é aquela em que o direito é cognoscível, em que existem condições de cognoscibilidade a respeito do que é o direito. Em segundo lugar, também é uma sociedade segura e com um direito seguro, uma sociedade em que o direito não muda de forma abrupta. Em outras palavras, que conta com um direito estável. É claro que é essencial ao direito a mudança. Nós mudamos e com isso também muda o direito. Por vezes muda o direito e por isso nós mudamos. De modo que é essencial à vida do direito a mudança. Mas essa mudança não pode ser uma mudança abrupta. E por que não pode ser uma mudança abrupta? Porque é essencial à pessoa o fazer planos. Nós fazemos planos. E nós fazemos planos a partir do direito que nós conhecemos. E nós fazemos planos por quê? Para que nós possamos dimensionar as nossas opções de vida, nós devemos levar em consideração aquilo que nós conhecemos. De modo que um direito estável é uma condição inafastável para que nós possamos fazer planos. E com isso, buscarmos a realização da nossa própria felicidade, dos nossos próprios objetivos. Por fim, uma sociedade segura com um direito seguro também depende do grau de confiabilidade que nós depositamos no direito.
se cognoscibilidade e estabilidade são elementos objetivos que dizem respeito à maneira como todos nós nos relacionamos com o direito, a confiabilidade tem um elemento a maior. A confiabilidade, ela comparece para compor o núcleo duro da ideia de segurança quando nós praticamos atos efetivos de disposição da nossa vida, levando em consideração uma interpretação do direito que nós conhecemos e que é estável. De modo que um direito seguro é um direito, sobretudo, confiável, em que quando nós apostamos no direito, praticamos atos levando em consideração o direito que nós conhecemos e é estável, esse direito nos socorre, nos tutela. E, obviamente, não pode não ser uma sociedade segura um direito em que nós temos uma previsão normativa e que eu conheço, que é estável, que é confiável, mas que, quando eu dela necessito, não tem condições de imponibilidade, não tem condições de atuabilidade. Em outras palavras, que não se realiza. Um direito que não se realiza, um direito que não é efetivo, direito não é. Mas por que é importante ter uma sociedade pautada por um direito seguro? Por uma razão bastante singela. A Constituição de 88, diferentemente de todas as outras constituições, e também o Código Civil de 2002, com uma projeção dessa Constituição de 88, ela não iniciou tratando das coisas do Estado, da organização político-administrativa do Estado. A Constituição de 88, ela iniciou a partir de princípios fundamentais do Estado Constitucional. E logo em seguida, desses princípios fundamentais do Estado Constitucional, enunciou direitos fundamentais. Quando a nossa Constituição diz isso, ela está enunciando de maneira mais clara que a liberdade é essencial à conformação da pessoa humana. Ser livre, ser digno, significa poder fazer escolhas para perseguir o próprio projeto de vida. Mas o que significa ser livre desde um ponto de vista jurídico? Ser livre desde um ponto de vista jurídico significa poder fazer escolhas juridicamente orientadas. Ou seja, significa poder fazer escolhas conhecendo o direito e conhecendo as consequências que são associadas a determinados atos que eu realizo ou deixo de realizar por atos livremente realizados ou omitidos. Isto significa ser livre. Ser livre significa poder fazer escolhas juridicamente orientadas, portanto, conhecendo o direito. Mas, obviamente, a nossa Constituição não se limita a afirmar a segurança jurídica como um meio de promoção da liberdade. A nossa Constituição também afirma a ideia de segurança jurídica como um cânone essencial do Estado Constitucional, a fim de promover um outro princípio essencial ao Estado Constitucional, que é o princípio da igualdade. Até hoje nós discutimos o que é justiça. É um tema, obviamente, inesgotável. E nem eu aqui venho discutir o que é justiça desde um ponto de vista substancial. Existem inúmeros filósofos que tratam deste tema. Agora, uma das condições básicas da justiça está assente desde Aristóteles. Já em Ética Nicômaco, o Aristóteles tinha formulado de maneira bastante clara um dos princípios essenciais da justiça, que é a primeira e mais óbvia condição da justiça. A ideia de que situações iguais devem ser tratadas de maneira igual e situações diferentes devem ser tratadas de maneira diferente. Eu poderia dizer isso, como diziam os autores ingleses do século XIII, Bracton, similia ad similia, que depois deu aso à famosa locução do direito inglês, treat like cases alike. Significa basicamente que casos iguais devem ser tratados de maneira igual perante o direito. Situações iguais devem ser tratadas de maneira igual perante o direito. Eu não sei se a solução jurídica dada ao caso é
a mais justa desde o ponto de vista substancial. Mas certamente é injusto ter soluções jurídicas aleatórias. Soluções jurídicas em que, ora, eu trato uma pessoa de maneira X, com o caso Y, e quando aquele caso Y é replicado, eu não replico a decisão X, mas replico a decisão Z. Certamente, isso não preenche a primeira condição essencial a um Estado constitucional que se diz como um Estado preocupado com a ideia de justiça, que é a ideia da igualdade formal, que é a ideia da igualdade pelo direito. Bom, se isso é verdade, se isso tudo que eu acabei de dizer é verdade, então nós procuramos resolver esses problemas mediante algumas técnicas, mediante alguns mecanismos. O direito brasileiro, seguindo a tradição romano-canônica, procurou resolver este problema a partir da técnica que é evidenciada pelo princípio da legalidade. A Constituição brasileira ela é muito clara. Artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 36. Artigo 37, caput. O que basicamente esses dispositivos dizem? Esses dispositivos nos dizem que todos são iguais perante a lei. Esses dispositivos nos dizem que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esses dispositivos nos dizem que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em outras palavras, a Constituição de 88 ela busca promover segurança jurídica, liberdade e igualdade a partir de um instrumento, que é a lei, que é o princípio da legalidade. O problema, no entanto, e aqui começa a segunda parte da minha exposição, é que ao fazê-lo, ela pressupôs uma relação entre a legislação e a jurisdição que, a meu juízo, não mais se coloca nos termos em que foi pensado pelo legislador constituinte. O problema todo é que, quando o legislador constituinte erige o princípio da legalidade como o bastião da segurança, da liberdade e da igualdade, ele está apostando em um modo de funcionamento da separação de poderes que não mais se verifica. E não mais se verifica por quê? E essa é a questão que eu pretendo abordar na segunda parte da minha exposição, que inicia agora. Não se verifica porque nós passamos a perceber que interpretar e aplicar o direito não é bem aquilo que nós imaginávamos que era. E aqui eu preciso me reportar aos grandes acontecimentos do século XX em termos de teoria da interpretação e teoria do direito. Quando é que começa o século XX? O século XX tem uma data para iniciar e uma data para terminar, quando nós falamos em teoria da interpretação, em teoria da aplicação do direito. E aqui eu me permito fazer um parênteses inicial. Na faculdade, a gente costuma estudar esses temas lá no início. E, de um modo geral, a gente está tão feliz que a gente entrou na faculdade e esquece de efetivamente estudar esses temas. E a gente acaba carregando pressuposições ao longo de toda a vida, sem ter revisitado esses temas de base, que, nada obstante, são temas fundamentais. E são temas fundamentais não apenas para redigir um código de processo civil, não apenas para escrever um livro ou dar uma palestra. São temas fundamentais para escrever uma petição inicial, para decidir um caso, para dar um parecer. São temas que nós fazemos uso todos os dias. Todos os dias. Sem, no entanto, ter muita clareza a respeito do que significa e de quais os impactos de uma determinada concepção a respeito do que é interpretar e aplicar o direito. Eu seleciono, de maneira um pouco arbitrária aqui, 4 grandes momentos no século XX
que evidenciam a necessidade de repensar esta ideia da legalidade como bastião da segurança, liberdade e igualdade e, portanto, da jurisdição do Poder Judiciário como mero intérprete que declara uma norma pré-existente, já totalmente com o sentido formado pelo legislador. Que 4 momentos são esses? 1934, Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen. 1961, O Conceito de Direito, Herbert Hart. 1980, Giovanni Tarello, A Interpretação da Lei. E 2 datas que eu costumo citar em conjunto, 1991 e 1997. Neil McCormick e Bob Summers trazem 2 coletâneas chamadas Interpretando Leis e Interpretando Precedentes. Vejam que de 34 a 97 eu tenho coberto, por assim dizer, quase todo o século XX. E esta cobertura por quase todo o século XX vai evidenciar um deslocamento muito significativo. Um deslocamento que vai me permitir pensar a respeito do significado dos artigos 926 e 927 para além de uma discussão etérea a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo. Que vai me permitir pensar a respeito de o que é o direito e de como ele deve funcionar. Kelsen, quando escreveu Teoria Pura do Direito em 1934, no último capítulo do seu livro, ele trata da interpretação. E ele vai dizer basicamente o seguinte: os meus colegas do século XIX estavam firmemente convictos de que o juiz simplesmente era bouche de la loi. O juiz simplesmente declarava as palavras da lei. E as palavras da lei tinham um significado intrínseco que havia sido lá colocado pelo legislador. Eu havia a ideia aqui presente de que a linguagem era transparente. Eu falo A e o ministro Navarro Dantas entende A. Eu falo B e o professor Sérgio Arenhart entende B. Eu falo C, o desembargador Lázaro entende C. Então eu poderia descobrir o significado do texto, da palavra utilizada pelo legislador, utilizando métodos de interpretação. Gramatical, teleológico, sistemático e por aí afora. Espírito da lei, vontade concreta da lei, vontade do ordenamento. Dizia Kelsen, os meus colegas estavam absolutamente convictos de que nós poderíamos obter segurança jurídica porque o juiz apenas declarava uma norma pré-existente cujo significado é unívoco, que o juiz apenas tem que descobrir. Ponto. Mas o Kelsen vai lá e diz o seguinte: o grande problema é que eles estavam errados. O grande problema, segundo Kelsen, é que o máximo que o legislador oferece ao juiz é uma moldura. É uma moldura dentro da qual o juiz pode escolher os diferentes significados que os textos podem ocupar. Exemplificando, todos nós conhecemos o dispositivo da Constituição que diz que a casa é o asilo inviolável do sujeito, nela ninguém podendo penetrar, etc, etc, etc. A palavra casa, aparentemente, é uma palavra determinada, inequívoca. Casa é o local onde eu moro. Agora, o Supremo Tribunal Federal, como todos sabemos também, já decidiu que o consultório do dentista é casa, para efeitos de proteção da privacidade. Que o escritório do advogado é casa, para efeitos de proteção da privacidade. E decidiu, inclusive, que o carro é casa, para efeitos constitucionais. Depois a gente vai ver que o que eu tenho aqui, na verdade, é o reconhecimento da equivocidade dos textos que demanda decisão sobre significado. Equivocidade dos textos que demanda decisão sobre o significado. Kelsen tinha percebido isso em 1934. Aliás, na esteira dos estudos de um dos seus alunos, Adolf Merkel.
Kelsen diz o seguinte: eu tenho uma moldura, e esta moldura admite diferentes concretizações de significado por uma razão muito simples. Porque a linguagem, ela não é transparente. A linguagem é porosa. Eu falo A e o Sérgio pode entender A linha, A duas linhas, A três linhas. Pode não entender B, mas ele pode entender A linha, A duas linhas e A três linhas. E aí, então, Kelsen termina o Teoria Pura. A última palavra do Teoria Pura, em 34, primeira edição, é Sicherheit. Sei que aqui no Pernambuco, que em Pernambuco nós temos uma tradição muito grande germânica nos estudos. Sicherheit. Segurança. A última palavra de Teoria Pura é segurança. E por que segurança? Porque dizia Kelsen, se eu estiver correto, e de fato o legislador me oferecer ao juiz apenas uma moldura dentro da qual cabem diferentes significados, então o maior problema que o direito vai enfrentar no século XX é um problema de determinação de significado e, portanto, de segurança. Vejam, Kelsen não é um autor de common law. Kelsen não é um autor que estava interessado em, entre aspas, commonlizar o direito. Pelo contrário, ele nasceu em Praga, na República Tcheca. Em 1934, ele estava em Viena, era professor catedrático em Viena, e só depois foi a Genebra e só depois foi aos Estados Unidos, por conta das perseguições inerentes à Segunda Guerra. Ele chegou à conclusão que chegou por um dado ligado à teoria do direito e à teoria da interpretação. Os textos são indeterminados. A linguagem é porosa. E, por isso, o juiz decide a respeito do significado. Primeira estaca. Segunda estaca. The Concept of Law. O professor Herbert Hart escreve em 61 essa obra que talvez seja a obra mais importante escrita no século XX sobre o direito. E com quem é que o nosso amigo Hart quer dialogar? Com Hobbes, século XVII, com Bentham, início do século XIX, e com John Austin, metade do século XIX. Ou seja, o positivismo jurídico inglês. Esses autores todos estavam preocupados em fazer com que o direito inglês se tornasse um direito escrito. Porque apenas com o direito escrito, segundo esses autores, nós teríamos um direito seguro. O que o Hart vai dizer no 7º capítulo, no famoso 7º capítulo do The Concept of Law, é que esta maneira de afrontar e trabalhar o direito não trará segurança jurídica. E o argumento dele é um argumento, inclusive, menos radical que o de Kelsen. Vejam, o professor Hart, um professor do Common Law, um dos mais importantes autores da teoria do direito do século XX, vai utilizar um argumento menos radical que o argumento do Kelsen. Porque ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, existem situações em que eu já tenho uma solução muito clara para casos de rotina, casos que sempre ocorrem, em que o lawgiver, pode ser pela lei, pode ser pelo precedente, aquele que dá o direito pela lei ou pelo precedente, já pensou muito bem a solução e é muito fácil achar qual é a solução para o juiz. Nesses casos, o juiz apenas declara uma norma pré-existente. É fácil prever a solução do litígio. Nesses casos, para usar a linguagem que nós estamos acostumados, os juízes não criam direito. Apenas declaram uma norma pré-existente. Nesses casos, eu não preciso de precedentes vinculantes. Nesses casos, eu tenho uma norma pré-existente que já me dá a predição segura a respeito de como eu devo me comportar. Agora, existe uma imensa massa de casos em que pode não haver um precedente ou não haver uma lei. Existe uma imensa massa de casos em que pode haver um precedente e pode haver uma lei.
Mas a linguagem utilizada é tão vaga que esta lei e este precedente não resolvem o meu problema por si só. Nesses casos, que não são casos de rotina, que depois vão ser chamados de casos difíceis, nesses casos, o máximo que nós podemos oferecer para o jurisdicionado é uma razoável predição a respeito do que as cortes farão acaso sejam chamadas a decidir o caso. E por que diz isso? Diz isso Hart porque, segundo ele, o direito padece, nesses casos, de uma textura aberta. O direito tem textura aberta, admite diferentes interpretações, de modo que o juiz deve escolher uma das interpretações. Aqui eu faço um pequeno parênteses. É exatamente aqui que começa o debate entre Hart e Dworkin, em que o Dworkin vai dizer que até mesmo para esses casos difíceis existem respostas corretas que o juiz deve buscar na legislação. Eu fecho parênteses porque desviaria o propósito da minha exposição. O que é importante perceber aqui? É importante perceber aqui que, mais uma vez, um sistema vinculante de precedentes não está justificado na tradição do common law. Um sistema vinculante de precedentes está evidenciado e justificado pelo fato de nós utilizarmos uma linguagem com textura aberta que demanda decisão a respeito do significado de algo. Essa é a justificativa de tomarmos atenção àquilo que as cortes dizem. Se nós temos que tomar atenção ao que as cortes supremas dizem, Supremo, STJ, ou que também as demais cortes dizem, TRF, TJs, é uma questão que eu já vou enfrentar na terceira parte da minha exposição. Mas a questão é, a justificativa não está na tradição do direito inglês. A justificativa está na porosidade textual, na porosidade da linguagem. Chegamos, então, a um terceiro marco, 1980. Giovanni Tarello, um jurista italiano. Portanto, um jurista da civil law, da tradição romano-canônica. E ele vai sintetizar toda uma longa discussão que ocorreu a respeito da evolução da interpretação da Constituição e da lei na Itália. Ele vai partir da distinção entre texto e norma, que foi elaborada pela hermenêutica filosófica, e vai dar um endereço prático a essa distinção. Porque a uma certa altura, na Itália, houve uma guerra entre duas cortes. Entre a Corte Constitucional, criada no dopoguerra, e a Corte de Cassação. Saber o que cada uma dessas cortes julgam. E aí, então, se chegou à necessidade de elaborar uma distinção entre dispositivo e norma, entre texto e norma, que acabou sendo paulatinamente aprofundada pela teoria do direito italiana. Até o professor Giovanni Tarello, que foi professor de Riccardo Guastini, um teórico muito conhecido da atualidade, talvez a maior autoridade em interpretação do direito na atualidade, ele sintetizou essa evolução no seguinte esquema. Nós não interpretamos propriamente normas. Nós interpretamos textos e elementos não textuais da ordem jurídica. A norma é o resultado da minha interpretação. Em outras palavras, interpretar não é declarar uma norma pré-existente com um significado unívoco, mas interpretar é reconhecer significados possíveis, argumentar em prol de um desses significados e decidir por um desses significados. Isto é interpretar. Interpretar é adscrever sentido à ordem jurídica. Interpretar é reconstruir o significado normativo. Isto é interpretar. E aí, então, ficou fácil perceber que o grande problema do império do direito não é um problema de saber se o texto, na sua literalidade, diz A, B, C ou E. O grande problema é saber como eu interpreto e qual o significado da interpretação. E por isso, esse grupo de filósofos, liderado
por Bob Summers, um professor dos Estados Unidos, de Cornell, e Neil McCormick, um professor escocês da Universidade de Edimburgo, começaram a se reunir todos os anos para debater, afinal de contas, se há ou não há diferença entre interpretar a lei ou interpretar precedentes. E aí surgiram 2 livros, Interpreting Statutes, 1991, e Interpreting Precedents, 1997. Basicamente, as conclusões são que o que interessa aqui não é o statute, não é o precedent. O que interessa aqui é o interpretar, que é a condição para que surja a norma. Este é o dado central. E aqui eu termino a segunda parte da minha exposição. O dado central que nós podemos recolher da experiência do século XX em termos de interpretação é que a norma não é o objeto da interpretação. O legislador, em outras palavras, não me faz uma norma. O legislador me dá textos, documentos dotados de autoridade jurídica, que demandam interpretação e argumentação para que nós possamos obter uma norma. E que esta norma só surge depois de uma decisão sobre o seu significado, dentre várias alternativas que podem se oferecer ao intérprete. Eu poderia aqui agora, mas não tenho tempo, eu poderia aqui agora dizer por que o texto e a norma não se confundem. E explicar por que texto e norma não se confundem. Porque essa é uma afirmação que nós encontramos muitas vezes na doutrina, não fundamentada. Eu apenas vou mencionar. O texto e a norma não se confundem justamente porque os textos são equívocos e as normas são vagas. Textos são equívocos porque são complexos. Tem mais de um significado concorrente. Textos são equívocos porque são ambíguos. Tem um significado ou outro. Textos são equívocos porque padecem de problemas de implicabilidade. Saber se uma solução implica a outra. Textos são equívocos porque estão sempre sujeitos a exceções implícitas. É proibida a entrada de veículos no parque. Skates? Patinetes? Normas são vagas porque elas não têm em si coladas um decalque, uma etiqueta, que desde logo dizem qual é o seu âmbito de aplicação. Se nós somarmos isso à complexidade das fontes, que nós temos fontes concorrentes, internacionais, domésticas, e dentre as domésticas, várias procurando qualificar os mesmos fatos, nós vamos perceber que um dos grandes problemas que fazem com que nós tenhamos uma diferença entre texto e norma é a vagueza normativa. De modo que, em todas essas situações, o que o juiz precisa é decidir sobre o significado. E é só depois da decisão sobre o significado que eu sei onde está a norma. E aí entra a terceira parte da minha exposição. Os artigos 926 e 927 não criam um sistema de precedentes vinculantes. Eles refletem um sistema de precedentes vinculantes. Nós não damos, e nós não demos, às Cortes Supremas o poder de dizer qual é o direito. Elas têm intrinsecamente este poder, que nós apenas agora procuramos normatizar e disciplinar, para que possa ser utilizado de forma racional. De modo que quem se pergunta sobre a constitucionalidade do sistema de precedentes está fazendo uma pergunta partindo de um pressuposto do século XIX, de que somente ao legislador caberia criar normas, e que o judiciário apenas declararia normas. Ou seja, está fazendo ressoar ainda uma doutrina de Montesquieu que foi superada desde 1934. Não pode ser uma pergunta séria. Nada obstante, o nosso código tem vários defeitos nos artigos 926 e 927. Embora ele seja muito bem intencionado para fazer refletir um sistema de cortes supremas e cortes de justiça em que há uma divisão de trabalho entre as cortes no Brasil,
e que procure refletir a necessidade de nós termos instrumentos para decisões de questões, para uniformização de jurisprudência e para unidade do direito mediante precedentes, ele demanda uma interpretação para que nós possamos chegar a essas conclusões, porque o Código trata indistintamente dos tribunais. Trata indistintamente de precedentes. Como se todos os tribunais do nosso país fizessem a mesma coisa, mas eles não fazem a mesma coisa. E não podem fazer a mesma coisa. Como se todas as decisões das quais eu posso tirar razões generalizáveis são precedentes. Mas nem todas as decisões são precedentes. E não poderiam ser precedentes. O artigo 926 diz que os tribunais têm o dever de uniformizar e tornar estável, íntegra e coerente a sua própria jurisprudência. Isso que diz o artigo 926. Depois tem parágrafos que tratam do conceito de súmula e do conceito de jurisprudência e de precedentes, também de maneira bastante atabalhoada. A primeira providência, no entanto, que nós temos que ter para bem entender o que significa o 926 é dividir o papel das cortes no nosso país. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, de um lado, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, de outros, bem como os juízes de primeiro grau, fazem coisas diferentes. Vejam, não é uma questão aqui de saber quem é que faz algo mais importante ou menos importante. É apenas uma divisão de tarefas. E uma divisão de tarefas que justifica pelas razões que eu já vou chegar. O que as cortes de justiça fazem? As cortes de justiça aqui compreendidas como o TRF, da 5ª Região, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho. Atuam para a decisão justa. O artigo 6º do Código diz que o fim do processo civil é viabilizar uma decisão de mérito justa e efetiva e em tempo razoável para as partes. O que eu preciso para uma decisão de mérito justa e efetiva e em tempo razoável para as partes? Eu preciso bem individualizar as normas aplicáveis ao caso. Eu preciso bem apurar a verdade dos fatos e fazer com que tudo isso seja vocacionado à solução do caso das partes. Essas cortes, elas estão preocupadas em trabalhar com os fatos do caso, com a prova dos fatos do caso e com o direito individualizado. Elas utilizam o direito como um meio. Interpretar é um meio para solucionar um caso. E é claro que essas cortes devem uniformizar a sua jurisprudência, porque assim trabalharão de maneira mais racional. É claro que essas cortes também têm o dever de julgar as questões que são postas. E se elas forem repetitivas, que julguem de maneira concentrada em um incidente, proibindo a relitigação dessas questões por mecanismos como o professor Sérgio Arenhart mencionou, do colateral estoppel. O compromisso dessas cortes, no entanto, sempre será com a justiça do caso. E por isso essas cortes têm dever de uniformizar e conhecer todos os recursos que lhes são endereçados. São cortes de justiça, visam a fazer justiça do caso. Já as cortes supremas não podem ter essa mesma função. Não podem fazer a mesma coisa. Porque seria absolutamente irracional que nós tivéssemos 3 instâncias fazendo exatamente a mesma coisa. Essas cortes supremas têm um outro papel. Vejam, se o direito atual é uma prática argumentativa e que depende da decisão judicial para que eu saiba como eu devo me comportar, eu tenho que saber qual é o significado que deve ser adscrito ao direito. Surge então a pergunta: quais são as cortes responsáveis por adscrever significado ao direito? A Constituição responde.
Artigo 102, inciso 3. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Significa dizer, em outras palavras, deve adscrever sentido à Constituição e decidir sobre o significado da Constituição. O artigo 105, inciso 3 diz: o STJ é o guardião da lei federal. Ele decide sobre o significado da lei federal. Agora, não tem menor sentido que o Supremo e o STJ digam 100 mil vezes a mesma coisa. Porque eles não são cortes de uniformizar, de controlar. São cortes de interpretação e de unidade do direito. Isso tem um significado muito grande, porque interpretar o direito não é um meio de que se valem essas cortes para chegar ao fim, controle do caso concreto. Interpretar o direito é o fim dessas cortes. Elas só existem para outorgar significado ao direito. Essa é a razão pela qual eu não posso assimilar a função dessas cortes umas às outras. Mas por que isso é assim? E aqui eu endereço o final já da minha exposição. Mas por que isso é assim? Porque eu não poderia imaginar que uma corte de justiça faz precedentes. Por uma razão muito singela. Posso eu, jurisdicionado, invocar a proteção da confiança legítima a fim de ter a superação apenas para a frente do precedente, invocando uma decisão de uma corte que não tem competência para dar a última palavra sobre o significado do direito? É claro que não. Porque eu só posso confiar naquilo que já é cognoscível, estável. Eu só posso confiar naquilo que está encarnado pela última palavra. Porque até então eu tenho um debate sadio e natural a respeito do significado do direito. De modo que precedente é uma noção ligada à última palavra, a partir, obviamente, da qual eu posso desenvolver novos debates. Mas não é, de modo algum, uma questão ligada à jurisprudência, que pode servir para uniformizar e racionalizar, que pode servir para solucionar questões em bloco, para que nós não tenhamos dispersão e tenhamos maior economia de atos judiciais. Mas precedente, em maneira estrita, é um tema de cortes de interpretação. E cortes de interpretação no nosso direito constituem apenas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Com isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês e dizer que é uma grande alegria voltar a Recife. Muito obrigado.